Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. 35. Jesus acalma a tempestade. Já acharam? E naqueles dias, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra banda. Amém? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti e Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento de força, de ânimo, de esclarecimento, Senhor, de direção, para que cada um possa sair daqui, Senhor, debaixo da Tua unção. Nós precisamos de Ti, Senhor, e a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é alimento para as nossas vidas, e assim nós queremos que esta palavra, Senhor, ela entre no nosso coração e mexa com os nossos valores. Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada vida, Senhor. Tu sabes das lutas, dificuldades que cada um passa, mas nós temos a convicção de que o Senhor é maior sobre as nossas vidas. Assim, ó Deus, diante da Tua palavra nós estamos e queremos permanecer. O Senhor é bom e nós dependemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Repete comigo: Jesus acalma a tempestade. Essa é a tônica desse texto, está aí no título, né? Jesus acalma a tempestade. Essa é uma grande mensagem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Amém? Então fala para quem está falando: com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Fala: passa o temporal. Fala, e depois o temporal volta outra vez, pode ficar tranquilo. Ele passa, depois ele volta, ele passa. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Estou brincando com você, só para a gente... Uma das coisas muito interessantes nesse texto é quando a gente começa, o versículo 35 diz assim: passemos para outra banda. Eu queria refletir algumas coisas com você, só para a gente sair daqui fortalecido. Eu gosto dessa expressão: passemos para outra banda. Os discípulos, eles estavam naquele barco, não por uma decisão própria, mas porque Jesus disse: passemos para o outro lado. Eles entraram no barco porque Jesus falou. Eles não sabiam que viria uma tempestade, mas Jesus sabia. E de certa forma Jesus estava levando eles para o olho do furacão, vamos chamar assim. Jesus sabia da tempestade. E Jesus dormiu. E ele sabia da tempestade, e as coisas estavam acontecendo. A gente pode dizer que Jesus tinha um sono pesado, né? Porque o texto diz que a chuva era muito forte. Você sabe que na Bíblia ela apresenta a tempestade em dois segmentos. Um seria a disciplina, a repreensão, a correção
de Deus. Um exemplo prático disso é Jonas, lá no Antigo Testamento, quando o Senhor disse para ele ir para Nínive, e ele pegou um navio para Tarsis. E nesse navio que ele foi para Tarsis, aí veio uma grande tempestade. Essa tempestade é uma tempestade de disciplina, de correção. E muitos de nós passamos por esse tipo de tempestade, não é? Eu estava pensando hoje sobre isso e, por exemplo, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Não ensinou? Tempestade. Vai ter trabalho, vai dar dor de cabeça. A Bíblia diz: ensina a criança. A palavra de Deus, ela diz: ame o teu próximo. Ah, não, eu sou seletivo. Não é todo mundo. Eu gosto de quem gosta de mim. Vai ter tempestade. Vai ter tempestade. A palavra de Deus diz: marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mulher, submeta-se ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Não houve obediência, vai ter tempestade. Vai ter tempestade. Então, existem muitas tempestades na nossa vida que é fruto da correção de Deus sobre nós. Algumas delas nós acabamos plantando. Às vezes as pessoas dizem: mas o que eu fiz para merecer isso? Olha, meu irmão, eu não sei o que você fez, mas se eu entrar, eu vou descobrir. Por quê? Porque Deus não falha, a sua palavra não falha. É uma coisa muito interessante a gente pensar que a gente fica às vezes numa cobrança: por que Deus permitiu, por que Deus me abandonou. Meu irmão, me perdoe a expressão, é tão ridículo isso, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Você quer ver o amor de Deus? Olha o que Jesus fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, o Senhor tem nos dado a vida, o Senhor tem nos dado... Bom, todos nós somos fruto da fecundação, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Já por natureza, nós somos um milagre. O nosso nascimento, nós somos um milagre. Além disso, o Senhor nos dá a saúde, nos dá a vida, nos dá a inteligência, a capacidade. Hoje de manhã, um dia tão bonito, um sol, foi Deus quem deu. Ah, mas está chovendo, foi Deus quem deu. Nós encontramos essa diferença, essa questão climática, aí já tem a mão do homem, porque o que Deus preparou para a gente é bom. Bom, tudo que Deus nos deu é bom. Filhos é bom, netos são bons, pudim é bom, torta de limão é bom. Ganhei essa semana, uma torta de limão, só a graça, viu? Ai, Jesus, depois engorda a disciplina, né? E chora, tempestade. Então, não chamei. Mas tem uma turma que veio comer tudo, graças a Deus que me ajuda, né? Mas então existe a tempestade, que é a disciplina, a correção, que às vezes a gente passa, infelizmente, por escolhas. Decidiu não levar, a gente fala: lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, vem na igreja, faz oração. Ah, não, eu faço do meu jeito. Vai ter tempestade, que não é do jeito da gente, tem que ser do jeito de Deus. Mas esses discípulos estão debaixo da ordem do Senhor e eles estão passando por uma tempestade. E essa tempestade, ela não é disciplina. Essa tempestade é um aperfeiçoamento. Eles passariam por uma experiência que eles nunca imaginaram passar. Jesus nunca disse que a vida seria fácil. Lógico, o salmista diz lá: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas Jesus disse lá em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, eu anotei aqui para todo caminho para o pódio tem dificuldades, obstáculos, concorrentes, adversário. O que é fácil não é desafiador, o que é fácil não é relevante,
O que é fácil não traz realizações. O que é fácil não tem significado. Jesus não chamou a gente para aquilo que é fácil. Não tem relevância o que é fácil. Mas Jesus te chamou para que você fosse mais do que vencedor, em nome de Jesus. Então essa tempestade aqui, quando ele disse passemos, vamos lá para o outro lado, essa tempestade aqui, ela é muito profunda, ela vai trazer um grande resultado, vai trazer amadurecimento. E o que eu quero dizer, meu irmão, é que muitas vezes nós estamos passando aí por momentos difíceis, de lutas, desemprego, às vezes uma enfermidade, uma crise, e isso tudo vai trazer um grande resultado sobre as nossas vidas. Nós já não dependemos mais do acaso, nós não dependemos mais da sorte e o azar. Há um Deus sobre as nossas vidas, e quando Ele permite algumas lutas, dificuldades, sabe, aquilo sem causa, sem um motivo, não pequei, no fim, de repente estou passando por um tumulto a minha vida, pode crer, meu irmão, Deus tem milagres para você. Existe a tempestade que é fruto de erros, de escolhas, que é para disciplina, mas existem tempestades que vão produzir milagres sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe isso? Outra coisa, ele disse: passemos para o outro lado. Há uma crise muito grande de obediência, porque Jesus deu uma ordem: passemos para o outro lado. O que eles fizeram? Jesus já estava no barco, porque Jesus tinha pedido o barco emprestado, ele estava ali falando, aquela multidão começou a crescer, e disse: olha, então passemos. Os outros entraram no barco e vamos embora. Passemos. Então, há uma crise muito grande. Você sabe que hoje as pessoas têm muita dificuldade de ouvir um não, você sabe que tem filhos saindo de casa porque não quer ouvir não. Tem casamentos que estão vivendo crise porque ninguém quer ordem, não quero que você mande em mim. Então, existem crises no lar, crises nos trabalhos. Ah, não, esse cara é chato, fica me pegando no meu pé, não. Há uma crise muito grande. E sabe o que aconteceu nesse texto aqui? Jesus disse: passemos, e eles foram. Na vida cristã é a mesma coisa. Por que eu tenho que crer? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que tem que ser do jeito de Deus? Por que eu tenho que agradar a Deus? E esse é o problema. Quando nós decidimos não nos submeter a Deus, e a gente quer resposta para tudo. Eu me lembro que era garoto, meu pai às vezes me dava algumas ordens, e eu, como todo adolescente, mas por quê? Por causa disso. Não, mas eu não estou entendendo. Ele terminava assim dizendo: vai pela fé, faz isso. Mas por quê? Não, vai lá e faz isso porque... Pai, não estou entendendo. Meu irmão, vai pela fé, obedece. Quem obedece é feliz. Obedece. Nem tudo na vida com Deus tem coerência. Para nós, mas para Deus tem, mas para nós não. Ele manda lá: olha, anda em volta da cidade, depois grita e o muro vai cair. Jesus, Deus, não, nem tudo tem lógica. Irmão, eu me lembro quando meus filhos começaram a crescer, eu comecei a usar vara. Nossa, parece uma crueldade usar vara, né? Porque a gente é uma varinha fininha, e quando você dá no bumbum da criança, faz um vergão, né? E aí você fala: meu Deus. Tem gente que vem com chinelo é perigoso, viu? Cinta é perigoso, né? Tem gente, os mais antigos, fio de ferro. Jesus, tem misericórdia. Algumas mães vêm com tamanco. A Bíblia diz vara, porque a vara, ela vem, ela não pega a força do braço, ela faz um vergão, mas ela dava um respeito. Eu me lembro que punha lá em cima da geladeira, tá lá a vara, qualquer coisinha, a vara tá lá. Criava um temor. A Bíblia diz, quando nós obedecemos, eu penso diferente, é impressionante.
Quando a gente começa a conversar em atendimentos, aconselhamentos, e vê as pessoas falando, porque meu filho e tal. Eu me lembro de um caso que eu peguei já faz muito tempo, e o camarada começou a reclamar que a igreja não fazia nada para o filho dele, que o filho é adolescente, o filho não está se desviando, e a igreja não fazia nada, ele queria que fizesse futebol, fizesse alguma coisa, para a gente segurar o filho dele. Eu fiquei olhando, pensei, meu Deus, o que eu faço? O que eu respondo para esse camarada? Aí eu peguei e perguntei para ele, qual o time que o teu filho torce? Ele falou, São Paulo. Eu falei, então, você fez dele um São Paulino, você não fez dele um crente. Ele não ama a igreja, ele ama o São Paulo. Você comprou camiseta de São Paulo, você comprou bola de São Paulo, você levou ele para assistir o jogo de São Paulo, você fez dele um São Paulino. Você faltou na igreja para assistir o jogo, e ele então entendeu que o certo na vida é ser São Paulino. Você não fez dele um crente. Quando está em casa, fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal dos irmãos, critica a roupa daquele, o hábito daquele, e a criançada está ouvindo, está recebendo. Você não faz dele um crente. O grande segredo da experiência desses irmãos aqui é que Jesus disse, entra no barco, todo mundo entrou. São ordens. Ele mandou fazer, é para ser feito. Quando eu servi exército, a gente tinha esse princípio. Ordens são para ser cumpridas e não discutidas. Essa é a frase que a gente tinha lá. Ordens são para ser cumpridas e não discutidas. Amanhã nós vamos reunir 5 da manhã. Com licença, sargento, eu não concordo. Pessoal, não concordo. Eu prefiro entrar às 8. Entendeu? O pátio está aqui, tem que tirar toda a grama. Sargento, podia ser outro. Não é? Ordens são para ser cumpridas, assim é a nossa vida com Deus. A palavra de Deus está dizendo, olha, é assim que a gente vai nos relacionar com pessoas, com Deus, com a sua vontade, com os projetos. Vamos entrar no barco, vamos para lá, vamos para cá. Deus tem o melhor. Ele diz, passemos. E eles entraram no barco. Outra coisa que eu acho interessante, que eu anotei para mim aqui, é que Jesus não deu só uma ordem, ele fez uma promessa. Vou repetir isso. Jesus não deu só uma ordem, ele fez uma promessa. Passemos para o outro lado. Vamos falar juntos? Passemos para o outro lado. Outra vez bem forte. Passemos para o outro lado. Jesus não foi só uma ordem. Vamos entrar no barco, vamos passar. Não foi só uma ordem, mas ele fez uma promessa. Nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Eles não sabiam da tempestade, mas a tempestade veio. E quando veio, eles ficaram desesperados. Parece que o barco ia virar, mas Jesus estava lá. E Jesus diz, passemos para o outro lado. Meu irmão, é impressionante como o diabo ele cria situações para que a gente fique desesperado. Você tem promessa para a tua vida? Você tem promessa? Você tem promessa? Você já passou por essa experiência de momentos que a palavra de Deus ela pula sobre os seus olhos, sobre o seu coração, ela te dá vida? Então, meu irmão, pode se levantar quem quer que seja, mas a palavra do Senhor se cumprirá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Esse foi o grande segredo de Abraão. É impressionante. No tempo de Abraão não tinha igreja, no tempo de Abraão não tinha Bíblia, no tempo de Abraão não tinha nada. Ele vivia lá em Ur dos Caldeus, depois foi para Terã. Bom, ele era uma pessoa criado lá dentro da idolatria, mas ele teve um encontro com Deus, e Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e ele simplesmente disse, pessoal, levanta acampamento, nós vamos lá. Para onde nós vamos? Não sei, vamos para um local aí chamado, acho que é Canaã, uma terra, vamos para lá. Quem falou? Deus falou, e ninguém discutiu, e ele foi. E essa atitude, que foi uma atitude meia louca, a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça, porque ele obedeceu.
E Deus disse: olha, vai para lá, ele foi, vem para cá, ele foi. Quer dizer, ele estava debaixo da direção de Deus. Deus fez uma promessa, que daria um filho, que ele seria o pai de uma nação muito grande. O texto diz que ele creu. O apóstolo Paulo escreve sobre ele dizendo: olha, ele creu contra a esperança, simplesmente creu. Ele tinha uma promessa. Eu gosto muito da expressão que fala sobre Maria, quando o anjo aparece para ela e fala com ela, o texto diz que ela creu. Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Ela creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Talvez você tenha aceitado a Jesus por causa de algum problema, só que quando você começou a andar com Jesus, você começou a descobrir promessas na palavra de Deus. Você começou a descobrir que Deus tinha muito mais do que simplesmente tirar você das drogas, do que simplesmente salvar você de uma depressão, do que simplesmente transformar a tua vida, tirar você da miséria. Ele te prometeu a vida eterna. Ele te prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa que ele não vai nos deixar. Então, quando a gente vê o texto, passemos para o outro lado. Não é só, nós vamos passar, veio uma tempestade. Meu irmão, aquela tempestade veio, mas havia uma promessa: nós vamos chegar do outro lado. Uma promessa: nós vamos chegar do outro lado. Há muitos anos, os mais antigos acompanham sempre essa história. Um dia eu estava assim pensando: Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu e a Eliana começamos a orar, pedir a Deus graça, sabedoria. Passamos 3 dias de oração e jejum, e daí abrimos a Bíblia, e caiu lá em Isaías 60, 22. O pequeno virá a ser 1000, o mínimo um povo grandíssimo, eu, Senhor, a seu tempo o farei. Sabe o que nós fizemos? Nós tomamos posse. A partir daquele dia nós descansamos. Estava em dúvida: o que será? Será que eu estou no lugar certo? Será que Deus me trouxe para Santos mesmo? Será que eu não errei? Será? E vinha aquele monte de será na cabeça. Quando nós recebemos essa palavra, nós tomamos posse. Acabou. Deus falou. Então tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós nos firmamos nas promessas de Deus. Passemos para o outro lado. É muito mais do que simplesmente entrar no barco e de repente se deparar com uma tempestade. Não, a tempestade pode vir, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Estou debaixo de ordem, eu obedeço ordem, eu não vou ficar questionando. O texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Eu confesso, eu reconheço, eu creio, eu busco, eu dependo, eu tenho promessas. Amém, queridos? Quando você toma posse das promessas de Deus, eu tenho repetido esse ano, em função dos 40 anos da nossa igreja, eu tenho repetido: ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Vamos falar isso? Ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Ainda vou. Tenho promessa. O Senhor disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo a Deus, dependo dele. Então foi muito mais do que passemos para o outro lado. Não, há uma promessa: nós vamos chegar do outro lado. Você vai ver a glória de Deus, você vai ter experiências maiores com o Senhor. Então não se afobe, não se desespere, não permita que uma tempestade tire a graça da tua vida, porque o Senhor disse: vamos entrar no barco e nós vamos passar, e nós vamos chegar lá do outro lado. E a quarta questão que eu queria deixar para você é que quem não passa pela tempestade não chega do outro lado. Amém? Quem não passa pela tempestade não chega do outro lado. Simples. Quem passa, chega. E quem não passa, não chega. Não chega.
Nós somos tentados a fugir da tempestade, da crise. Não vou mexer nisso, porque não, deixa para lá. A gente é tentado a não resolver, não confrontar, não avançar. Não, deixa para lá. Parece que essa posição assim é mais confortável, aonde a gente simplesmente empurra com a barriga e não resolve, não enfrenta. A tempestade, ela traz crescimento, amadurece a nossa vida, mas quando a gente não enfrenta, a gente não cresce, não evolui, simplesmente deixamos de ver e experimentar o que Deus tem para nós. Quando a gente enfrenta, e a gente ora, e a gente jejua, e a gente fala com Deus, e a gente enfrenta, maior é o Senhor, e a gente toma posse das promessas de Deus, e a gente crê na graça do Senhor, e vai, ainda que chorando, ainda que com lágrimas, a gente enfrenta, o Senhor nos dá vitória, amadurece a nossa vida, e a gente passa a ter história para contar. Quem não enfrenta? Não enfrentou? Tem muita gente desistindo de um casamento. Não dá. Desistiu. Tem muita gente desistindo de um trabalho, de um emprego, de uma decisão. Não quero mexer nisso. Tá bom. Você vem para a sua zona de conforto, mas não cresceu. Você não viu o que Deus tinha para você. Mas quando você ora, você enfrenta e você vai, a mão do Senhor vai sobre a tua vida. E Ele te guia por caminhos que você nunca imaginou andar. E abre portas onde não tem portas e cria caminho onde não tem caminhos. Ele responde todas as tuas orações, todas. Nenhuma oração ficará sem resposta em nome de Jesus. Mas eu tenho que enfrentar. Eu tenho que orar, tenho que crer, tenho que avançar. Eu queria terminar com algumas coisas que sempre me ajudam muito, só para abençoar a sua vida. Primeiro, nunca desista. Vamos falar juntos? Nunca desista. Não pare. Eu tenho aprendido que a vitória pertence ao que persevera. Vamos falar juntos? A vitória pertence ao que persevera. Uma das marcas do cristão, para mim, é a coragem. Coragem é algo tremendo. O cara, para aceitar Jesus, tem que levantar a mão. Já tem que ter coragem. Repetir a oração, levantar a mão, ir para frente, aí tem que ter mais coragem ainda. Mas essa é a marca do crente. Muitos vão à frente, aceitam pelo desespero, pela aflição, mas teve que ter coragem. Depois ele anda na rua, você é crente? Sou. Tem que ter coragem. Você tem na mão, é Bíblia? É, coragem. Essa é uma das marcas que a gente tem, coragem. Põe uma camiseta, fala de Jesus, sabe que quando você põe todo mundo vai ler, meio assim, tem uns caras que dão umas disfarçadas, né? Mas vão ler. Agora as mulheres estão com esse pendente que chama, né? Pingente, sei lá, esse negócio. Como bom homem, esse negócio que ganharam lá no retiro de mulheres. E algumas já andaram compartilhando com a gente, falando que pessoas ficam olhando, o que é isso? Aí já é uma chance para poder falar de Jesus, né? O que é isso? Isso aqui são símbolos da presença de Deus, né? O castiçal, a nuvem, o fogo, o pão, marcas da presença de Deus. As pessoas ficam olhando, mas precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem. Tem gente que põe assim no adesivo de um carro, põe assim, eu já fui assaltado. Aí você pode colocar, eu não. Põe lá, Cristo é resposta. É muito legal você andar na rua, Cristo é resposta. Hoje eu estava andando lá, vi o irmão lá. Eu vi você 2 vezes, viu?
2 vezes, porque está com o Cristo a resposta. Só queria saber quem era esse irmão que está com aquele carro. Tem que ter coragem. Nunca desista. Não desista. Não recue. Creia. Meu filho ainda será salvo. Meu casamento ainda será restaurado. Deus me dará a vitória. Eu não posso desistir, porque eu sirvo a um Deus de vitória. Deus me dará sabedoria. Deus me dará capacidade. Eu estou orando por isso, estou crendo, o Senhor fará o milagre sobre a minha vida. Eu não posso desistir. Tempestade sempre vai existir, crise sempre vai surgir. Quando nós entramos, o país entrou nessa crise, eu me lembro que nós nos cultos, a gente dizia, vamos falar como diz o texto, né? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino aqui, a coisa estava feia, né? Então que venha o reino do Senhor. E a gente continua pedindo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Não desista, nunca desista. Põe os teus olhos no Senhor e avance. Amém? Eu sempre gosto de dizer que o milagre está na frente. O que passou já passou, não tem mais milagre, tem que olhar para frente, em nome de Jesus. Amém? Diz para quem está ao seu lado, não desista, não desista. A outra questão é, o melhor está depois da crise, ou o melhor está depois da tempestade. Nunca desista, mas o complemento é esse, o melhor está depois da crise, depois da luta, depois da tempestade, depois. Como a gente tem dito, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, depois. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É depois. É depois. Quando Jesus disse, passemos para o outro lado. Vamos. E eles foram. E eles passaram a ter uma experiência, uma história, um milagre. Ficaram maravilhados. Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Fala para quem está ao seu lado, você ainda ficará surpreso com o Senhor na sua vida. Você ainda vai ficar surpreso. A outra questão que eu queria deixar para você é que quem para nunca saberá o que perdeu. Vamos falar juntos? Quem para nunca saberá. Presta atenção, meu irmão. Quem para nunca saberá o que perdeu. A gente tem uma certa tendência, eu já vi essa frase em retiros, a gente convida, não, vamos lá, vamos no retiro, não sei, né? A gente fica insistindo, aí o camarada vai. Quando ele vai, ele disse, olha, se eu não tivesse vindo, eu me arrependeria pro resto da minha vida. Falei, mentira, porque você não saberia. Como é que você não sabe? Quando volta de um retiro, o pessoal diz assim, olha, esse retiro foi uma bênção. Todo retiro é uma bênção. Não, mas esse foi demais. Não, tudo bem, não. Esse foi o melhor de todos. Eu sei disso. Porque quem não foi, não sabe. Quem não foi, não sabe. Quando nós estávamos orando por um local, que era o local lá da Conselheiro, e eu queria aquele local, e profetizei, e desejava aquele local, e pus diante de Deus, Senhor, me dá esse local, é onde é a Unimed hoje, lá que era a igreja antigamente, Senhor, dá-nos esse local, mas nós nos rendemos a Deus, aí Deus nos trouxe para cá, e sabe qual foi a conclusão? Que se Deus desse o que eu queria, eu ficaria muito feliz, sem saber que Deus tinha coisa melhor. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele dirigir, Ele te leva para o melhor. É como um camarada que está pedindo para Deus, me dá uma bicicleta, Senhor, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta. Em nome de Jesus, profetiza, eu vou ganhar uma bicicleta. Tá bom. Uma hora que o cara é tão teimoso que Deus dá a bicicleta, fala, toma uma bicicleta aí. E eu ia te dar um carro, mas você quer bicicleta?
Agora ele sabe que perdeu o carro? Não sabe. Isso acontece na escolha de alguém para casar, isso acontece na profissão. Cuidado com o teu coração. Os homens aí que teve na reunião dos homens foi falado sobre isso. Cuidado com o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Muito sério. Cuidado com essa cabeça dura, teimosa. Não, eu penso assim, eu acho. Cuidado. Para. Você não sabe nada do amanhã. Quem sabe do amanhã é só Deus. Então para. Se tiver que voltar atrás, pedir perdão, volte atrás, peça perdão. Melhor você se arrepender agora do que se arrepender depois. Amém? Minha filha é arquiteta. E há um princípio na arquitetura. É melhor gastar papel do que mudar a janela de lugar. Amém? É melhor gastar papel. Faz desenho, discorda e joga fora o papel. Melhor gastar papel do que depois falar, não, essa janela não ficou boa aqui não, vamos mudar essa janela. Aí já fica meio complicado. E na vida é a mesma coisa. Gaste mais tempo orando, falando com Deus. Mas eu estou orando, a coisa está demorando. Continue. Pode orar, pode crer. O Senhor te dará direção, sabedoria, e a glória da última casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Amém? Quem para nunca saberá o que perdeu. Vou falar uma aqui, que não dá nem para explicar muito direito, mas eu vou falar. Não crie remendos. Amém? Fala para quem está, não remenda não, irmão. Não crie remendos em tua vida. Amém? Não crie remendos. E o Senhor te dê inteligência aí. Amém? Não crie remendos. Tem gente que a vida está toda remendada, né? Desistiu de uma coisa, desistiu de outra, fez outra, voltou para trás, foi para frente. Mas tem remendo que só a graça de Deus, hein? Dá para imaginar uma pessoa cheia de remendo? Não crie remendo. Por último, firme-se na promessa, a tempestade vai passar em nome de Jesus. Firme-se na promessa de Deus para a tua vida. Toma posse. Mas eu não estou vendo nada. Toma posse. Creia. Firme-se na promessa de Deus, porque a tempestade vai passar. Você vai chegar do outro lado. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Não temas. Crê somente. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Passemos para o outro lado. Queridos, eu queria fazer uma oração. Essa palavra eu quero oferecer para você, porque tem me ajudado muito, né? Passemos os dois tipos de tempestade que eu quis falar. Uma disciplina e a outra aperfeiçoa a nossa vida. Depois eu quis falar sobre ordens, que muitas pessoas já não querem obedecer, querem fazer as coisas segundo a sua própria cabeça. E esse é um grande problema. Jesus deu uma ordem, e a ordem de Jesus era para melhorar a vida dos discípulos. Passemos. Jesus não deu só uma ordem, ele fez uma promessa, nós vamos chegar do outro lado. E quem não passa pela tempestade também não chega do outro lado, não sabe. Nunca desista. O melhor está depois da crise. Quem para nunca saberá o que perdeu. Não crie remendos na tua vida e firme-se nas promessas do Senhor. Amém? Eu queria orar com você. Essa palavra é para todos nós, mas eu queria orar com você, que quer dizer, Deus, eu precisava dela. Meu irmão, você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você tem que sair daqui certo de que o Senhor te dará a vitória. Certo de que a tempestade, ela pode estar sobre a tua vida, mas o Senhor te dará a vitória. Você tem que estar aqui certo de que se você recuar
e desistir, você nunca vai saber o que Deus preparou para você. É firme, é focado, é esperando, é crendo que você vai ver o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo: Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra. Aleluia. Feche teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada um destes. Essas pessoas estão em pé, Senhor, porque precisam de Ti. Nós estamos dizendo, ó Pai, que esta palavra é o que a gente precisava, Pai. Ah, Senhor, eu sei que existem lutas, crises, mas a Tua palavra diz que muitas dessas lutas aperfeiçoam a nossa fé, nos ajuda a entender melhor o mover do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. São depois das lutas que vêm as vitórias, são depois das lutas que vem o amadurecimento, são diante das tempestades, das crises, que nós conhecemos um pouco mais do nosso Deus, do Seu poder, da Sua graça. Assim, ó Deus, eu me apresento e coloco os meus irmãos diante de Ti. Nós estamos em pé diante do Senhor e declarando que só o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, e livra de todo mal, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus. Bem forte. Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, e eu sei que o Senhor é fiel para cumprir esta palavra sobre a minha vida. Eu recebo e declaro que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Nós te adoramos, Pai. Oh Deus, nós aplaudimos o Teu nome, Senhor. Aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra pela fé. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre este povo, sobre cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, os sonhos, projetos. Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.